Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Sou o professor Moacir. Essa é a playlist de resolução de questões do TQM e seja muito bem-vindo ao canal Math Academy. No vídeo de hoje eu estou trazendo uma questão, não sei quando que você está assistindo esse vídeo, se você assistiu os anteriores, mas nós já vimos a parte teórica de juros. Então aqui nessa parte eu vou trazer as questões relacionadas. Na realidade, eu estou trazendo uma questão relacionada ao capítulo 16, último capítulo da parte de aritmética do TQM. Então, eu estou fazendo essa playlist. O intuito é resolver todas as questões de concurso de vestibulares que o TQM traz para a gente. É uma coisa que eu não vi na internet, não vi no YouTube, e alguns canais, já vi alguns canais, mas resolvendo questões pontuais. Então, eu quero montar esse portfólio de todas as questões, um arquivo grande de todas as questões resolvidas. É um trabalho árduo, porque são muitas questões. Então, hoje a gente traz a questão do capítulo 16. Antes eu já peço perdão, porque meu tablet está com problema. Então, ele está com vida própria. Tem hora que ele ainda vou trocar essa tela, mas o conteúdo não pode parar, então eu estou me virando aqui como dá. Então, às vezes, ele faz algumas coisas imprevisíveis aqui que não sou eu que estou fazendo, então peço perdão se acontecer isso aí durante a resolução. Então vamos lá, capítulo 16, a questão de número 18. É a primeira questão de concurso desse capítulo. Caiu no Colégio Naval. Uma instituição financeira abaixou a sua taxa de juros de 2,5% para 2%. Assinale a opção que apresenta uma percentagem, em percentagem, a redução sobre a taxa inicial. Inicialmente, vocês veem, né? A matemática ela acaba misturando com conteúdos, assuntos de vários pontos. Né? Então, aqui a gente está tratando de juros, mas a gente precisa saber trabalhar com porcentagem. Também tem um vídeo aqui no canal sobre porcentagem. Quando a gente vai calcular uma porcentagem sobre alguma coisa, guarde bem esse termo, né? Sobre alguma coisa. Perceba o que a questão quer aqui. Ele quer saber essa variação que incidiu em cima, ou seja, sobre o quê? Sobre a taxa inicial. Então, o meu referencial é a minha taxa inicial, que é de 2,5%. Então, a gente precisa calcular a variação dessa taxa em cima do meu referencial. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter uma taxa inicial, vamos chamar de I1, por exemplo. Uma taxa I1 de 2,5%. Uma taxa I2 de 2%. E nós vamos começar os cálculos da seguinte maneira. Qual é a minha variação? Eu estou colocando variação desse jeito aqui e não variação percentual de propósito. Vamos lá. Variação. Eu tenho a taxa final menos a taxa inicial dividido pela taxa inicial. Então, perceba, eu estou fazendo o cálculo da variação da taxa e a minha referência vai ser a taxa do início, a taxa de 2,5%. Então, como é que vai ficar isso aqui? Qual é a minha taxa final, minha taxa 2? 2%. Qual é a minha taxa 1? 2,5%. E qual é a minha taxa referencial, minha taxa 1? De novo, 2,5%. 2 menos 2,5 dá menos 0,5. Sobre 2,5. Para a gente sumir com esse decimal, o que a gente vai fazer? Multiplica em cima e embaixo por 10. Então, a gente vai ficar com menos 5 sobre 25. Que a gente pode simplificar obtendo menos 1 meio. Vou passar aqui embaixo agora. Menos 1 meio, a gente pode simplificar, pode dividir, né? Botar em decimal. Vai ficar menos... menos 1 meio, não, menos 1,5. Galera, me desculpe, eu sou...
Já falei em outros vídeos, eu tive muita dificuldade em matemática. Uma das minhas dificuldades, uma dos meus, claro, eu tinha dificuldade nos conteúdos, mas uma dos meus problemas é desatenção. Então, se você é desatento, já dá uma curtida no vídeo aí também. Eu sou muito desatento, tenho que ficar prestando atenção e voltando sempre com o maior cuidado. Então, aqui menos 5,5 sobre 25 dá menos 1 sobre 5, que simplificando dá menos 0,2. E agora? Esse menos 0,2 significa o quê? Eu preciso em porcentagem. O que significa isso? O que aconteceu? Isso é comum acontecer numa resolução de... Quando a gente está fazendo cálculos com porcentagem. Porque acontece o seguinte, agora eu vou fazer de uma outra cor para vocês verem nesse pedaço aqui o que aconteceu. Aí a gente vai entender o que aquele menos 0,2 significa. Por isso que eu não coloquei delta percentual, eu coloquei só delta. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Vou começar da parte numérica ali, quando começa 2 menos 2,5, começar aqui. Então, nós tínhamos, vamos trabalhar agora com frações. Nós tínhamos 2 sobre 100 menos 2,5 sobre 100 dividido por 2,5 sobre 100. No numerador, como é que vai ficar? O denominador é o mesmo. No numerador da fração grande, né? Nós temos duas frações com o mesmo denominador. Então, a gente só faz a subtração. Então, a gente vai ficar com menos 0,5 sobre 100. Dividido por 2,5 sobre 100. Beleza. E agora? Nós temos uma divisão de duas frações. Então, a gente repete a primeira, menos 0,5 dividido por 100, e multiplica pelo inverso da segunda, 100 dividido por 2,5. Aqui eu posso simplificar esse 100, vou ficar com menos 0,5 dividido por 2,5. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, aí vai acontecer a mesma coisa que estava lá em cima. Então, menos 5 sobre 25, que dá menos 1 sobre 5. Encontrando menos 0,2. Então, esse 0,2 não está em porcentagem. Ele é um número decimal. Então, a gente tem que multiplicar por 100 em cima e embaixo. O denominador ali está escondido, é 1, vai ficar 100. E a gente vai em cima, a gente vai andar com a vírgula para a direita duas casas. Então, vou voltar lá para o amarelo. Então, aqui eu vou multiplicando por 100 em cima e embaixo, eu vou ficar com menos 20 sobre 100. Que é a mesma coisa que menos 20%. Então, gente, eu fiz isso de propósito. Tem que tomar muito cuidado quando está trabalhando com porcentagem. A porcentagem ela engana a gente. Quando a gente está somando taxas percentuais, não tem problema. Agora, quando a gente vai trabalhar com multiplicação ou com divisão, isso pode dar chabu. Porque quando você multiplica, você está no denominador, quando a gente tem duas taxas percentuais, no denominador tem 100 em cada uma delas. Quando a gente multiplica as duas taxas, a gente vai ficar com alguma coisa em cima dividido por 10.000. E quando a gente está dividindo uma taxa percentual pela outra, você não vai obter uma taxa percentual no final. Você vai obter um número decimal, porque toda taxa percentual, eu falei isso no vídeo de porcentagem, toda taxa percentual você vai lembrar de fração. Você está com o denominador 100 ali. Então, se você tiver com o denominador 100 dos dois lados e você está dividindo, essa fração vai inverter e você vai cancelar os denominadores e finalmente você vai obter um número decimal ali e não vai ser a tua porcentagem, como aconteceu aqui, tá bom? Então, encontramos 20%, que é... sim, esse menos 20, por que deu menos 20? Porque nós tivemos um decréscimo na taxa. Então, a variação foi para baixo. Isso é importante a gente interpretar também o que está acontecendo. Então, a gente tem uma variação para baixo, tem um decréscimo na taxa de 20%. Mas a questão ela pede o quê?
a redução sobre a taxa inicial. A redução sobre a taxa inicial é isso que nós precisamos. Opa! E vai ser ruim de eu marcar aqui, porque é o que eu te falei. Tá com vida própria aqui. Então, da letra E, 20. Beleza? Vou marcar aqui para a gente não perder o fio da meada. Vou colocar aqui, letra E, para ficar registrado. Beleza? A questãozinha até tranquila, né? Não é nada demais, mas é fixação. O TQM ele é assim, ele mostra umas questões assim mais ou menos tranquilas e aí vai piorando de dificuldade. E é isso aí. Esse é o primeiro vídeo, no questão 18. E a gente vai ao longo do tempo resolver as demais, tá bom? Continuem estudando, tentem resolver. É importante, a gente só aprende matemática, não adianta maratonar igual Netflix. A gente só aprende matemática quebrando a cabeça, tentando resolver. E aí, depois não deu, não consegui. Aí procura um vídeo ou um auxílio a mais aí para te ajudar a entender a questão. Beleza? A gente se vê na próxima aí, tudo de bom. Até mais.